Meu nome é José Hildo, eu sou bispo da Igreja Metodista Livre e hoje eu tenho a alegria de poder compartilhar um trecho da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Assim diz a Palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa também da multidão. Assim, ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, diziam eles. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Bem, o texto que a gente acabou de ler trata da história de Zaqueu. Zaqueu era rico, mesmo sendo rico, sabe? Ele estava à procura de algo. Ele tinha um vazio interior. Ele não estava satisfeito. Ele procurava ver quem era Jesus. Isso por quê? Porque ele descobriu que as coisas desta vida, um homem rico tem a seu dispor, tem facilidade de experimentar, de conquistar, de realizar sonhos e desejos. E ele tinha feito tudo isso e depois descobriu que no final das contas isso não era suficiente, isso não bastava. As coisas dessa vida não estavam satisfazendo a alma de Zaqueu, que clamava por mais, por alguma coisa que transcendia. Por quê? Porque o homem foi criado por Deus e para Deus. As coisas do mundo não podem satisfazer aquele que tem potencial para o eterno. E esse era o caso de Zaqueu, que ao ouvir a respeito da fama de Jesus, procurou ver quem era Jesus. Procurou descobrir, ficou curioso. Será que ele tem a resposta? Quem será esse Cristo, essa mensagem profética? Quem é esse homem? Ele, curioso, procurou ver quem era Jesus. Mas sabe de uma coisa? Quando ele quis ver a Jesus, quando ele quis mudar de vida, porque Zaqueu, além de rico, ele era uma pessoa muito pecadora. Aliás, talvez naquela época, na cidade de Jericó, onde ele vivia, ele era considerado o maior de todos os pecadores. Por quê? Porque ele era chefe dos publicanos. Publicanos já não eram benquistos. Imagina o chefe dele. Sabe o que fazia um publicano? Um publicano era um cobrador de impostos. Cobrava impostos dos seus conterrâneos judeus para o Império Romano. Por isso, ele era considerado assim como um traidor da pátria. E era uma pessoa que acabava se dando bem dentro de todo aquele contexto de opressão, de imperialismo romano. Eram judeus que estavam assim tirando um bom dinheiro. E eles não tiravam apenas bom dinheiro com o que ganhavam através de seus salários. Eles extorquiam o seu próprio povo. O Império Romano cobrava um tanto e eles cobravam do povo 2 tantos, e eles embolsavam. Eram pessoas corruptas. E o Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Então ele era chefe da máfia, daquela corja de ladrões e salteadores que exploravam já o seu povo oprimido. Por isso eles eram considerados assim a pior espécie de gente. Zaqueu era uma pessoa odiada, um pecador contumaz. Sendo rico e pecador, com tudo isso ele não estava satisfeito, ele estava vazio, ele queria mudar de vida, ele buscou a Jesus. Quando ele quis mudar de vida, quando ele quis se aproximar de Jesus, sabe o que aconteceu? Ele se deparou com uma multidão. Uma verdadeira multidão que cercava Jesus, porque onde Jesus ia, seguia-o uma grande multidão de discípulos. E ele, quando quis ver a Jesus, se deparou com este obstáculo, representado ali pela multidão, e outro obstáculo também representado pela sua pequena estatura, o que dificultava que diante daquela multidão ele sequer pudesse ver a Jesus. Veja só, quando as pessoas querem se aproximar de Jesus, muitas vezes elas se deparam com obstáculos.
A gente pensa que vai ser um mar de rosas, mas não. Às vezes os obstáculos são externos, representados ali por aquela multidão. São outros, são parentes, são amigos que se opõem ao nosso desejo de estar mais próximos a Cristo. Por outro lado, pode ser que os obstáculos sejam obstáculos internos, são os nossos preconceitos, são coisas que nós temos dentro de nós mesmos. Encontramos inimigos externos e muitas vezes inimigos dentro de nós mesmos, resistências. Sabe, diante da multidão e diante de ser de pequena estatura, ele não desistiu. Muitos desistem por menos. Ele não desistiu, ele foi adiante, ele correu adiante e subiu numa árvore. E assim devemos fazer. Assim a gente deve fazer quando a gente se depara com empecilhos da nossa caminhada cristã. A gente não deve desistir. Aí está o mérito de Zaqueu. Zaqueu está ensinando, apesar de ser pecador, apesar de ser uma pessoa que viveu até então distante, ele está ensinando para a gente uma lição: ser perseverante, não desistir diante dos obstáculos. E ele subiu numa árvore. Essa árvore auxiliou a ele, porque a partir dali ele poderia ver a Jesus. Ele subiu na árvore certa, porque Jesus passou por debaixo daquela árvore. A árvore pode representar, a árvore certa pode representar uma pessoa que nos ajuda a nos aproximarmos de Cristo. E pode ser também uma igreja que vai nos dar uma força nesse sentido. E quando Jesus passou por ali, sabe o que aconteceu? Jesus, rodeado por aquela multidão, Jesus parou debaixo da árvore onde se encontrava Zaqueu. Jesus parou para Zaqueu. Zaqueu ficou impressionado com o fato de Cristo ter parado para ele, um homem como Zaqueu. E Jesus para Zaqueu e para a gente, para você. Para te dar atenção. E não apenas parou para Zaqueu, como ele olhou para Zaqueu. E Zaqueu deve ter se surpreendido novamente e deve ter pensado: ele me viu. E Zaqueu apenas queria ter visto a Jesus e agora ele era objeto dos olhares, da atenção de Jesus. E Jesus viu a Zaqueu, e Jesus vê você na situação em que você se encontra, conhece o seu momento presente, conhece o seu passado e tem um plano para o teu futuro. E tinha um plano para a vida de Zaqueu. E agora, para surpresa maior ainda, foi que Jesus não apenas parou, não apenas olhou a Zaqueu, mas Jesus também chamou Zaqueu pelo nome. E Zaqueu deve ter quase caído da árvore nessa hora. Deve ter pensado: mas como? Ele me conhece? Quem nos apresentou? Quem falou do meu nome para ele? Sabe, ainda que você não conheça a Jesus, Jesus te conhece. Assim como Jesus conhecia Zaqueu, Zaqueu não o conhecia, mas Cristo já o conhecia e o chamou pelo nome. Jesus sabe tudo a nosso respeito, conhece toda a nossa história e ele tem algo extraordinário para realizar. Ele nos chama. Jesus chamou a Zaqueu e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Falou com Zaqueu com uma intimidade. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu quero jantar contigo. Eu quero comungar com você. Quero comungar com a tua família. Quero estar sentado à mesa com você. E olha, Zaqueu, sabe, ele quando ouviu a voz de Cristo, ele era um líder comunitário, ele era chefe dos publicanos, ele era uma autoridade. E de repente a gente vê essa autoridade recebendo uma ordem direta e imediata de Cristo e obedecendo e recebendo a Cristo com tanta alegria, com tanto gosto, e levou Jesus para a sua casa. E quando fez isso, ele fez porque ele discerniu a santa e bendita voz de Deus, conhecendo a voz do Senhor. E quando Jesus estava com Zaqueu, agora na casa de Zaqueu, sabe o que estava acontecendo lá de fora? Os religiosos estavam criticando a Cristo, porque eles não gostavam de Jesus e estavam agora acusando Jesus de ser um pecador, porque Jesus estava comungando com um pecador como Zaqueu. Enquanto essa crítica se dava do lado de fora da casa, sabe o que acontecia lá dentro? Zaqueu se levantava naquela mesa e diante de todos anunciou: eu dou metade, decido agora dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu está praticando generosidade espontaneamente. E a outra coisa, ele está restituindo, ele está corrigindo o seu passado, ele está agora
com uma vida nova pela frente, com Cristo, mas ele quer também acertar e se reconciliar com o seu passado. Não é apenas uma página nova na sua vida, não é apenas um novo começar, mas é também um acerto de contas com o seu passado. E isso movido pelo Espírito Santo de Deus. E Cristo, alegre e contente, diz: hoje entrou salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. Aquele que estava perdido, como Zaqueu, pôde ter uma experiência de conversão, de transformação. Um homem mesquinho, um homem que era um ladrão, tornou-se agora, no final das contas, uma pessoa regenerada. Então agora reconciliado com Deus e reconciliado com seu próximo, com um futuro novo a ser agora escrito pela frente, mas também reconciliado com seu passado. É isso que acontece com os verdadeiros filhos de Deus, com as pessoas que têm uma verdadeira conversão. Elas experimentam esta reconciliação com Deus, que culmina na reconciliação com o próximo e numa reconciliação do ser humano com a totalidade da sua existência. É isso que Cristo vem fazer: trazer vida, trazer paz, trazer reconciliação e trazer conserto para a vida da gente. Que Deus te abençoe através desta mensagem. É meu desejo e a minha oração. Amém.